de script no Unity. Aqui eu começo preparando uma cena simples, colocando uma luz direcional e um cubo na tela. Depois que tudo está ok, eu crio o script, JavaScript, mudo o nome para test move. O conteúdo do script pode ser visto na visão do inspetor, na janela à direita aqui na minha tela. Aqui eu começo a edição do script, ele já vem com a função update, que é chamado uma vez a cada frame. Porém eu vou criar aqui uma função await, que é chamada quando o script está carregando apenas uma vez. Então nessa função await eu quero que o meu objeto mude de posição. Então quando o jogo estiver começando, eu quero que o meu objeto saia do ponto que ele está e vá para o ponto 000 na tela. Então para isso eu mudo a variável dele, transform.position. Eu coloco ela no ponto 000. Todo objeto na cena possui um componente do tipo transform, e esse componente armazena as informações de posição, rotação e escala desse objeto. Essas informações podem ser alteradas e isso reflete na cena durante o jogo, e aqui a única coisa que eu faço é mudar a posição dele, do componente transform. E quando eu dou play, o cubo irá mudar da posição que ele está para o ponto 000 na tela, como pode ser observado agora. Esse movimento foi instantâneo, porém se a gente quiser que o cubo fique se movendo durante o jogo um pouco para uma direção, a gente precisa colocar dentro da função update um script para que isso aconteça. Então aqui primeiramente eu vou definir uma variável chamada velocidade, que vai determinar o deslocamento total do objeto por segundo. Como eu disse antes, essa função update ela é chamada várias vezes por segundo, no caso uma vez a cada frame. Então a gente precisa descobrir um modo de fazer com que esse deslocamento do objeto seja feito proporcionalmente à diferença de tempo que se passou entre uma chamada da função update e outra. Para isso, basta multiplicarmos o valor da nossa variável velocidade por essa fração de segundos que se passou entre uma atualização e outra. E essa fração é dada pela variável time.deltaTime. Então aqui eu crio outra variável chamada movimento, que vai me dar o valor total do deslocamento do objeto que será feito nessa atualização, numa chamada da função update. Como eu quero que o meu objeto se mova apenas no eixo X, eu passo para a função transform.translate o valor vector3.right vezes a variável de movimento. Essa variável estática vector3.right é apenas uma abreviação de vector3 100, ou seja, o valor no eixo X equivale a 1 e no Y e no Z a 0. Então, quando eu faço essa multiplicação, eu estou dizendo que o movimento do objeto se restringirá apenas ao eixo X, não ao eixo Z ou Y. Como pôde ser visto, após eu ter clicado em play, o objeto se deslocou para a direita. Agora eu quero que o objeto se mova para a direita, esquerda, para cima ou para baixo, de acordo com as entradas do teclado. Se eu apertar a seta para cima
ele vai se mover para cima, ou se eu apertar seta para a direita, ele vai para a direita e assim para a esquerda e para baixo. Então aqui eu começo a escrever um novo script. Então para isso aparece a função input.getAxis, que recebe uma string, né, horizontal ou vertical. Então quando a pessoa aperta a seta para cima ou para baixo, isso influencia na variável vertical. Se apertar para a esquerda ou para a direita, na horizontal. Essa função retorna um float, né? Ou seja, um ponto flutuante entre -1 e 1, que varia de acordo com a força com que são apertadas as teclas direcionais. Se a pessoa apertou muito forte, esse valor pode ser 1, ou se apertou mais ou menos forte, pode ser 0,5, né, no caso. Então aqui eu pego o valor para o eixo horizontal, o valor para o eixo vertical, chamo a função translate duas vezes. No caso eu poderia ter chamado apenas uma, mas por questões didáticas eu deixei duas vezes, né? Uma para o objeto se deslocar na horizontal e outra para que ele se desloque na vertical. Os erros que apareceram foi, no caso, problema durante a edição do script, porque eu estava utilizando o monodevelop e ele deixa em letra maiúscula a palavra transform, e isso é o nome da classe. Eu tenho que sempre escrever a palavra transform em minúscula quando eu estiver se referindo ao componente transform do objeto. Então aqui vocês viram um erro, e aqui já foi corrigido. E agora quando eu clicar em play, o jogo passa a funcionar normalmente. E quando eu aperto as teclas direcionais, o objeto começa a se mover, né, pela tela, respondendo às entradas do teclado. Então tá aí, eu estou controlando o objeto. E esse é o fim da primeira parte.